Boa noite a todos. Estamos aqui em Curitiba, hoje dia 11 de outubro de 2022. Estamos num ciclo de 15 palestras no Brasil. Essa é a nona desse ciclo de 15. Meu nome é Frei Luciano, eu sou cofundador da Comunidade Figueira, fundada por José Trigueirinho Neto em Minas Gerais, Brasil. Bem, hoje vamos refletir juntos sobre o tema Nossa Verdadeira Identidade. Será difícil, creio, alguém poder responder quem sou eu, não? Quem se arriscaria a responder isso com certeza e com uma certa assertividade? Nós somos como que um mistério para nós mesmos. E essa verdadeira identidade, como veremos, reside no nosso interior. É algo que temos que encontrar e não apenas buscar. A nossa identidade humana, ela promove continuamente um sentido de dualidade. Temos uma sensação nítida de dualidade do que acontece dentro de nós, do que acontece fora de nós e como conciliar, como viver em paz esse movimento. E essa dualidade, ela se expressa nos pensamentos paradoxais, sentimentos confusos, desordenados e também ações, muitas vezes, bem-vindos trovões, não? Muitas vezes nos vemos pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo uma terceira, não é assim? Então isso indica que estamos muito na periferia da nossa consciência e precisamos despertar e aprofundar essa busca pela verdadeira identidade. E nós só podemos descobrir isso quando temos uma busca, naturalmente. Isso está dentro de nós, no nosso profundo. E vamos encontrar gradualmente anéis, níveis de consciência que vão promovendo gradualmente estados de síntese. Então, se nos vemos patinando, por assim dizer, na periferia da consciência, sentimentos, pensamentos, ações confusas também, não? Temos que perceber que isso ainda é assim, porque estamos ainda sem encontrar, sem comungar com a nossa natureza um pouco mais profunda. E onde nós construímos essa ordem, então, esse princípio de organização, que podemos começar a nos ver desde uma outra perspectiva. Como é isso? Porque se nós não encontramos isso dentro de nós, como poderemos ser um ser humano, social, interativo e construtivo? Vivemos numa sociedade e necessitamos interagir para poder plasmar valores, códigos e tudo aquilo que entendemos ser evolutivo. Já perceberam em um momento da vida em que nos vemos sem encontrar o nosso verdadeiro potencial? Sabemos que ele existe, algo em nós pressiona nessa direção, mas não conseguimos chegar aí porque nos detemos nessa busca, eventualmente, na periferia da consciência ou no que nós chamamos da identidade, mas do ego, da personalidade. E esse potencial que cada um de nós tem, inato, não é privilégio de nenhum de nós, está aí, nessa identidade mais profunda que precisamos descobrir. E algo que interfere bastante nessa busca é a consciência coletiva. Porque desde criança somos educados, somos formados, não, num princípio de identidade desse ser humano que se relaciona com os demais, mas que não busca, não aprofunda dentro de si sua verdadeira natureza. Então crescemos, começamos a interagir gradualmente e nesse processo todo, a uma certa altura, nos sentimos um pouco como que perdidos, não? Sem saber exatamente quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. E cada um de nós,
Só podemos estar firmes e depois podemos expressar essa firmeza também na vida social quando encontramos isso que já está aí, sempre esteve dentro de nós. Porém, de novo, a sociedade, e não por mal, por um mecanismo de entendimento do que é a vida, nos forma na direção de interagir com o que está fora de nós e, numa boa proporção, tendo-nos como centro das atenções, não é assim? Como se tudo tivesse que gravitar em torno de nós, e com isso perdemos a possibilidade de encontrar o nosso interior e depois, então, esses códigos e valores que estão aí em regiões mais profundas. Isso é importante para cada um, porque no mundo de hoje tão paradoxal, tão caótico, complexo, não? Diria até mesmo complicado, se nós não estivermos alinhados com esse nosso interior, inevitavelmente, em um momento ou outro, ou até mesmo na maior parte do tempo, nos veremos arrastados por um pensamento coletivo que nos faz identificar com correntes de ideias, de narrativas, de sentimentos, de ideologias, em muitos segmentos da vida. Não estamos falando de nada em particular. Porém, o nosso interior, quando ele é contatado por nós, nós percebemos como que um alívio e como se abríssemos uma janela e víssemos então todo um outro horizonte. Então imaginamos que apenas como personalidades estamos num conjunto de prédios, abrimos nossa janela e vemos um outro prédio, ou seja, nossa personalidade abre sua consciência e na interação mais superficial da vida social vê outras personalidades. Então nos imaginemos agora subindo um pouco mais nesse prédio, vamos para essa cobertura, não? Olhamos então dali e olhando por cima daqueles prédios, vemos um horizonte limpo, uma outra perspectiva. E essa outra perspectiva começa a nos levar para a nossa verdadeira identidade, como uma analogia, obviamente. Já se viram em algum momento da vida repetindo o caminho dos outros? Não. Então nos damos conta que não estamos fazendo um caminho que é nosso, mas estamos seguindo algum caminho que alguém, algum dia, ou a sociedade projetou sobre nós. Nós compramos esse projeto e começamos a colocar nossa vida nisso, até que um dia, por algum motivo, nos damos conta. Mas, afinal, isso é a vida? Isso que eu estou vivendo me corresponde? Viver? Veio de dentro de mim tudo isso? Ou será que há algo mais que eu necessito descobrir e desenvolver? Então, quando despertamos para esse movimento, e a palestra tem a intenção de nos ajudar a despertar e aprofundar de que existe algo mais além do que essa identidade humana, que em geral somos muito familiares. E quando empreendemos essa busca, começamos a nos cuidar um pouco mais, a sermos um pouco mais seletivos do que vem de fora de nós, e aí vamos amadurecendo um processo de discernimento. Faremos uma palestra em Brasília no dia 14, que terá como tema o desenvolvimento do discernimento, que é uma qualidade inata à nossa natureza profunda e que parece que está um pouco precária na grande maioria de nós, não? Que acabamos, de novo, embarcando em projetos, em formas de pensamento coletivas, e a uma certa altura perdemos a nossa genuinidade, não somos mais autênticos como eventualmente gostaríamos de ser. E se conseguirmos persistir nessa busca, a uma certa altura, através dessa energia do discernimento, começamos a filtrar um pouco melhor tudo aquilo que nos chega, e aí vislumbramos outros caminhos um pouco mais autênticos com a nossa aspiração. Pode aumentar um pouco o volume, por favor?
Podia aumentar um pouco o volume, por favor? Frei. Então, nesse processo de busca, o nosso amadurecimento, ele começa a se revelar com um pouco mais de rapidez, não? Nós começamos a perceber que muitos valores que antes estavam escondidos, que nem conhecíamos, nem pensávamos, um dia eles emergem e nós começamos a sentir um amor pela vida, amor pela humanidade, amor pelo planeta, e nem sabemos de onde isso vem. Apenas começamos a perceber que essa busca abre essa perspectiva e nos coloca nesse caminho de desenvolver esse potencial. Então, algumas características mais profundas começam a emergir e nós, momentos antes, ou anos antes, sequer suspeitávamos que pudéssemos ter, por exemplo, empatia, compaixão, tolerância, qualidades que na vida, em geral, da sociedade, não são cultivadas. Somos praticamente treinados, não, ao quê? A competir, assim, a protagonizar, a sermos impacientes, a termos apenas as nossas metas como a coisa mais importante, como se os demais e o mundo e o planeta praticamente não existissem, ou existissem na medida que coincidem com os nossos interesses. Então, essa busca de nossa verdadeira identidade, ela promove, ela permite romper com esse ciclo vicioso e nos sentir um pouco mais encaixados em nós mesmos. Nos sentimos um pouco mais à vontade com a nossa natureza profunda e aí nossa vida realmente muda bastante. Porém, se nós não estamos buscando essa identidade profunda, vamos permanecer nos valores da coletividade, que são valores muito superficiais, muito periféricos e que não permitem o estabelecimento e a criação de vínculos profundos, relações maduras, não dos diferentes anéis de vínculos que todos nós estabelecemos. E se nós não estamos dando atenção a essa busca, não, de perguntar o que sou eu, onde está minha identidade profunda, a uma certa altura, códigos do coletivo, do subconsciente, começam a se depositar no meu subconsciente e a uma certa altura eu começo a sentir medo. Medo até mesmo de buscar a mim mesmo, porque eu não sei o que eu vou encontrar aí. Porque quando começamos a empreender esse caminho e essa busca, inevitavelmente, temos que transitar pelo subconsciente e resolvendo gradualmente esses medos que vão emergir. No mês de novembro, vamos trabalhar com uma palestra intitulada Os 12 Medos e Processos de Cura, para que nós possamos não refletir onde estão essas situações no nosso subconsciente, um pouco mais fundo no nosso inconsciente, e como podemos ajudar a dissolver isso naturalmente dentro desse contexto. É importante lembrarmos isso, de busca da nossa identidade profunda. Senão, será mais difícil e vamos experimentar uma situação que é ter medo dos lobos. Significa não ir no bosque colher cogumelos. Os lobos são esses medos que estão no nosso subconsciente. Então, se nós não resolvemos isso, perdemos a oportunidade de desfrutar mesmo a vida profunda, que aqui nessa analogia é colher cogumelos. Sim? Bem, quando nós começamos a contatar a natureza profunda, nós começamos a perceber que somos parte de algo mais amplo. Já sentiram isso? Começamos a desconfiar que somos uma pessoa humana, sem dúvida alguma, porém que existe mais amplo, que fazemos parte, seja lá como cada um puder identificar ou chamar isso.
Quando começamos a despertar para isso, naturalmente, esse magnetismo de uma vida mais ampla começa a atrair a nossa consciência, e aí esse processo de identidade começa a mudar um pouco. Começamos a nos ver com uma profunda necessidade de ampliar essa percepção. Somos parte de algo mais amplo e nos doar para que esse todo, que esse algo mais amplo, possa se expressar também através de nós. E quando nós contatamos isso, parece que é uma novidade, porém, muito pelo contrário, nos vemos diante de algo muito familiar. É como se estivéssemos buscando algo há muito tempo, no profundo, e quando encontramos, vemos que já estava dentro de nós e que era profundamente familiar. Só que não estávamos dando atenção a isso, estávamos distraídos com a nossa personalidade apenas, então não chegávamos a esse nível de interação. Vamos ver aqui um sinal de que estamos começando a contatar algo de mais profundo. Já viram quando estamos ali percebendo que estamos no limiar da intolerância ou da inquietude? Quando temos mais de um impulso, ficamos um pouco agitados, não? Muito bem. Quando tocamos nossa natureza profunda, o primeiro que começamos a perceber é que conseguimos lidar com mais de uma situação interna e externamente ao mesmo tempo. As situações concomitantes começam a acontecer e nós nos sentimos inesperadamente, sem ter construído aquilo, um pouco mais seguros de lidar com aquilo ao mesmo tempo. Por que será? Porque a nossa natureza profunda, como dizia, ela tem o potencial de promover sínteses. Síntese em ritmos cada vez mais rápidos, não? Internamente. Então, aquilo que é concomitante experimenta uma síntese, que essa nossa mundo interior, nossa identidade profunda, em outras palavras, consegue ir processando tudo isso sem que aquilo cause essa perturbação que antes, eventualmente, experimentávamos. E também, outro sinal que estamos contatando nossa natureza profunda é que nós começamos a viver transformações e nem sabemos como. Já se deram conta algum dia que acordamos pela manhã, temos uma noite relativamente reparadora, vem um estímulo que antes nos irritava, nos inquietava, até mesmo nos amedrontava, não? Aquele mesmo impulso vem e não nos toca mais. Já experimentaram isso? E assim, sem ter construído ou vivido nada, senão que esse processo de busca interior. Então, naturalmente, começamos a contatar estados mais amplos e quando aqueles estímulos vêm, eles já encontram um certo trabalho de transformação vivido e amadurecido no nosso interior. Não é nada mágico, não é nada fantástico ou místico, é simplesmente que nos demos, não, a oportunidade de descobrir dentro de nós níveis de consciência mais amplos, identidades mais profundas, que é onde a verdadeira transformação humana transcorre e se desenvolve. Encontrando esse ponto e experimentando essa situação, nós começamos a sentir uma força interior. Começamos a nos sentir um pouco mais fortalecidos e sustentados para lidar com o mundo de hoje tão complexo dentro e fora de nós. E algo muito importante é que começamos a saber, começamos a perceber se uma coisa é verdadeira ou não para nós, de dentro para fora. Temos uma espécie de conhecimento direto que nos leva a detectar, perceber se algo é verdadeiro ou não. Isso é intuitivo, é interno, é oculto e emerge, não é exatamente do nada, emerge do nosso interior. Bem, e podemos perguntar de onde vem a minha intuição. Já tiveram alguma intuição genuína? Creio que sim, não? Todos, em algum momento,
tivemos alguma intuição ou uma premonição que depois algo se passa em nossas vidas e já tínhamos percebido isso anteriormente. Tudo isso habita no nosso interior. Esse nível intuitivo, ou de onde pode vir uma premonição, tudo isso está aí, onde nós chamamos de identidade profunda. Bem, se formos observar como nossa personalidade interage com o mundo e com a sociedade, em geral, vemos os demais ou como cúmplices, não, por assim dizer de alguma maneira, ou como ameaças. Estamos sempre polarizados em duas situações e não conseguimos ver os demais como companheiros de caminho, como seres humanos que também estão buscando algo, estão buscando descobrir-se, descobrir o mundo, descobrir suas metas e poder desenvolvê-las. Então, quando nós começamos a ingressar nessa realidade interior, nós mudamos essa perspectiva e começamos a desenvolver uma capacidade de sermos mais receptivos aos demais também. E vê-los até mesmo como instrutores. O que se passa com o outro passa a me ensinar, eu passo a estar mais atento ao que está acontecendo com o outro, e aí pode eventualmente se estabelecer uma relação de complementariedade e esse sentimento de ameaça que o outro representa começa a se dissolver. Porque ameaçar o quê? O mundo foi feito para nós, afinal, não? Ou nós fomos criados, estamos aqui para desenvolver um projeto de vida que colabore, que aporte para a sociedade, para o mundo e para o planeta algo de construtivo e de evolutivo. Bem, muitos se perguntam, eu detecto muitas situações dentro de mim, mas não consigo me transformar. Claro, nós só podemos transformar aspectos menos evoluídos e maduros em nós quando contatamos algo na nossa consciência mais profunda, que é mais amplo, mais maduro e que tem uma possibilidade de viver aquela transformação. Porque a transformação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. E se nós insistimos muito nesse processo e não damos atenção a escutar o nosso interior, esse processo da resistência à transformação, ele fica cada vez mais forte. Já se viram diante de um aspecto, não, que é profundamente resistente? Sabemos que temos que mudar, aquilo não nos faz bem, não faz bem aos demais, e nós não conseguimos virar uma chave. Não? E muitas vezes, vamos ver de uma outra perspectiva, isso acontece porque está querendo dizer que estamos buscando a transformação numa base, no lugar errado. Não é na periferia da nossa consciência que reside aquele impulso para uma transformação verdadeira, senão que na nossa identidade profunda, nisso que está no nosso interior. Não? Agora, esse processo é gradual, é um processo de expansão gradual e que exige uma continuidade, um esforço, uma dedicação, até para criar intimidade com esses níveis mais profundos e que não fiquem tão no inconsciente, mas estejam um pouco mais próximos, que possamos ter uma relação, um diálogo e uma expressão mesmo, não? Gradual, que possa nos permitir um aprofundamento. E algo muito evidente que começa a acontecer também, quando começamos a tocar esse nosso nível profundo, é que nos tornamos mais tolerantes conosco mesmos, do ponto de vista da expansão da nossa consciência. Então, começamos a perceber que existe uma gradualidade em tudo, que existe uma pulsação em nossas vidas e tudo vai acontecendo dentro de um ritmo. Começamos a sentir que aquela ansiedade que tínhamos antes começa a se dissolver, então algo de mais profundo começa a acompanhar nossas vidas e passamos a eventualmente viver com mais harmonia.
E vejam, já se viram diante da necessidade de conhecer alguém mais profundamente e por dentro? Não. Temos uma relação com alguém ou com alguns indivíduos, seja que âmbito for, familiar, social, profissional, qualquer âmbito, não? Então conhecemos alguém, ou estamos diante de fatos, e nos vemos claramente numa profunda necessidade de ver mais além das aparências. Já se viram diante de algo que os fere de alguma maneira por estarem julgando superficialmente? Já se viram nessa situação? Nossa, eu julguei aquilo de uma maneira, ou eu tive um preconceito por alguém, e quando eu conversei com aquele indivíduo, quando eu fui além daquele fato, eu me vi diante de algo muito mais amplo, às vezes até o oposto do meu julgamento. Isso é uma cura, sabe? E também uma profunda instrução. Agora, para nós chegarmos a esse ponto de poder querer conhecer além dos fatos, além das situações, e conhecê-los por dentro, temos que primeiro empreender essa busca dentro de nós. O que existe dentro de nós, que também vai além dessa aparência. Não? Temos que nos perguntar. E vejam que beleza, que maravilha poderia ser nossas relações, não? Em diferentes âmbitos, se todos estivéssemos fazendo essa busca, se todos estivessem buscando transcender as aparências, os julgamentos periféricos e mutuamente poderíamos nos ajudar a encontrar tudo isso, e nossas vidas seriam muito mais criativas, muito mais complementares e não antagônicas, não como se fossem continuamente traçando rotas de colisão. Não é assim que nós vivemos em geral? Como se tudo fosse rota de colisão. A uma certa altura, existem 2 caminhos, não, 3 caminhos, aliás, que podemos perceber para mudar esse ritmo e esse ciclo. Um é o caminho mais construtivo, que é despertar e empreender essa busca mais conscientemente. Os 2 caminhos, que é o que a grande maioria opta, que é se cansar de algo ou pelo sofrimento. Então, ou mudamos pelo cansaço, ou pelo sofrimento, ou pelo despertar. Então, como seres inteligentes, em princípio, não seria mais sábio optar pelo despertar da consciência? Fazer um movimento diariamente de fazer essa busca. E uma busca que começa simplesmente observando o nosso interior. Nenhum de nós vai construir sua natureza profunda, isso é um engano. Isso não existe. Mesmo que alguma prática nos ajude a nos voltar para dentro de nós mesmos, essa identidade profunda está aí, sempre esteve. Uma questão de nos acalmar, silenciar, olhar para dentro e vamos descobrir muitas coisas. Outra coisa que nos perturba muito nessa relação superficial e periférica é o que nós chamamos de ciúme e de inveja. Já sentiram como isso é corrosivo dentro de nós? Não? E às vezes até impulsivo. Nem sabemos de onde aquilo vem. É compulsório, aquilo emerge e quando nos vemos, estamos tomados por esse sentimento que é bastante primitivo, digamos assim, e cria em nós aquele mal-estar. E se nós estamos começando ou aprofundando essa união com a nossa identidade profunda, o que começa a acontecer é praticamente o oposto dessa situação. Algo se passa de bom, de construtivo com alguém, eu sinto uma alegria espontânea. Nossa, que bom que está acontecendo isso contigo. E aquele sentimento que antes me corroía, eu nem o encontro mais. Por quê? Porque eu começo a perceber uma alegria por compartilhar do crescimento do outro. Não seria uma sociedade diferente do que essa sociedade que vive uma rota de colisão, de novo, não? Numa carreira desenfreada que nem sabe para onde vai. Qual é a meta que nós temos como seres humanos? Temos uma meta? Temos uma prioridade? Qual é?
Então, esse processo de descoberta interna, ele precisa primeiro de interesse. Todo processo de aprendizado e despertar precisa de interesse. Quando nós queremos algo, em algum momento nós poderemos. Se nós não queremos, por mais que possamos, não vamos conseguir. Então, precisamos ter interesse, ter despertado para isso, ou estar no caminho do cansaço, de um caminho que já vimos que não é o nosso, ou estamos sofrendo, e pelo sofrimento, infelizmente, digamos assim, muitas vezes, não temos outra solução que não buscar outra opção. Buscar outro caminho, ou buscar por outro caminho. Não? E muitas vezes, quando tocamos esse nível profundo, começamos também a ter um olhar um pouco mais agudo para nós mesmos. E começamos a perceber que temos de transformar alguns aspectos, porque nem percebíamos como esses aspectos eventualmente feriam os demais. Já viram quando alguém nos diz, mas você, tal coisa, nós nem percebemos. Ferimos os demais inadvertidamente e nem percebíamos. Então é muito salutar, inclusive, contatar a natureza profunda, porque daí virá uma outra perspectiva que vai como que começar a iluminar, abrir o nosso entendimento para perceber e para ter um pouco mais de autocontrole quando vemos que algo vai passar o limite e ferir o outro. Quem hoje na sociedade tem cuidado de não ferir o outro? Pelo contrário, não. Parece que vivemos afiando as ferramentas para ferir os demais. Não seria mais sábio, ou será que não fomos criados para criar uma sociedade mais solidária, mais fraterna, um pouco mais atenta aos demais reinos da natureza? Não? E tudo isso está dentro de nós. Esse impulso está aí dentro de nós, aguardando que possamos voltar o nosso olhar para isso. E para muitos, se não para a maioria, como dizia, isso vai pelo sofrimento, pelo cansaço, que inclui aí também algum processo de enfermidade. Já viram quando alguém não consegue viver uma transformação por nenhuma via? Não? Vem uma enfermidade e aquela circunstância gera todo um impulso, toda uma situação que não tem mais remédio do que buscar algo mais profundo, porque o indivíduo se vê diante de uma rua sem saída. Não precisamos chegar nesse extremo. Somos inteligentes e se cremos que existe algo mais profundo dentro de nós, precisamos começar a buscar e evitar o caminho do cansaço, da enfermidade e do sofrimento. E nós só poderemos atuar conscientemente no mundo, na vida social, colaborando, não? Com tudo que socialmente entendemos ser evolutivo e construtivo, quando de nossa natureza profunda vem uma energia, vem um estado que nos inspira e começamos a perceber toda e qualquer oportunidade de poder interagir e plasmar códigos, ações, sentimentos para o bem dos demais e para o bem comum. Bem, existe algo na vida humana que nos perturba muito e que não percebemos, que é a ambição e o exibicionismo. Não? Nós, parece que cada vez mais estamos nessa centrífuga, não? Os impulsos da coletividade, e somos cada vez mais chamados a esses movimentos. Agora, será que quando nós desenvolvemos algo, devemos compartilhar, dividir, oferecer ou protagonizar, não, ou exibir? Porque são situações muito diferentes. Quando desenvolvemos algo no nosso interior e aquilo está resguardado por um código de ética, chamemos assim, interno, uma ética vivente,
Não? O primeiro que sentimos é uma necessidade de compartilhar, mas não baseado numa ambição de protagonismo ou de exibicionismo, porque não fomos criados para isso. Quando um fruto amadurece, ele amadurece, se oferece e simplesmente cai. Não, muito simplesmente. Ele não amadurece para se exibir. Nenhuma flor tem aquela grandiosidade, aquela beleza, aquela delicadeza, aquelas cores, aqueles aromas para se exibir. Aquele é uma expressão intrínseca da sua natureza e simplesmente um compartilhar. E nós, que nos consideramos mais evoluídos que as flores, o que fazemos com nossas qualidades? Resguardamos nossas conquistas internas, nesse movimento interior, ou temos esse afã, essa ansiedade de exibi-las. Isso acontece quando somos mais imaturos, mais infantis, então necessitamos do que nós chamamos de elogios para eventualmente não viver esse movimento. Porém, será que não chegou o momento de sair da zona do elogio, ingressar na zona do reconhecimento, que são coisas diferentes, não? Reconhecer algo em alguém, não? Reconhecer que ali existe uma qualidade, um dom, um estado, algo de construtivo, é um reconhecimento, aquilo tem consistência e pode se desenvolver. O elogio é algo bem periférico, eventualmente bem superficial, que se não tem consistência, no momento seguinte pode expressar eventualmente até o oposto do que eu estava elogiando. Já se viram nessa situação? Elogiamos algo, passa um tempo e aquilo está manifestando o oposto, não tinha consistência. Então, se queremos aprofundar nesse movimento da identidade interior, descobrir tudo isso, fortalecer tudo isso, resguardar tudo isso, vamos perceber também que vamos perdendo gradualmente essa tendência de nos exibir, de competir, e passamos até a ser um instrumento de conciliação, não conciliação de conflitos, conciliação de cada um consigo mesmo. Podemos ser uma presença benéfica, conciliadora. Por quê? Estamos trazendo conosco não apenas a presença da nossa personalidade, nossa consciência mais periférica, senão também esses valores que vêm do nosso profundo. Estamos aí nesse silêncio, isso vai se aprofundando, vai enraizando e, como que por mágica, vemos que nossas vidas começam a mudar, nossas relações começam a mudar. São as mesmas pessoas, são os mesmos círculos, mas começa a mudar. Por quê? Porque cada um está contatando algo de mais profundo, está descobrindo muitos valores e tendo um pouco mais de possibilidade também de se autocontrolar. E de recordar que o outro, eventualmente, está também na sua busca, está no seu processo, no seu ritmo, porque eu me sinto no direito de interferir no ritmo do outro. Já se viram interferindo no caminho dos demais, mas você não consegue ver. Não, o outro não pode ver, não está no momento dele ver ainda. Veja você, irradie o que você está vendo, e você vai saber o momento correto de falar com o outro. Como falar, o que falar, em que momento falar, por quanto tempo. Percebe que a nossa vida seria outra? Simplesmente por estarmos atentos ao que está na nossa verdadeira identidade, no nosso profundo. Bem, agora, essa identidade profunda, ela existe em diferentes profundidades. Não é que tocamos algo no subconsciente ou no inconsciente e já tocamos no nosso ser profundo. Não é exatamente assim. Isso é como uma busca, é como ir mergulhando e vamos ingressando em diferentes camadas do nosso ser e vamos descobrindo cada vez mais uma identidade. Sempre esteve aqui, porém, em geral, a maior parte dessa identidade profunda não é consciente. Agora, para a nossa saúde, em muitos níveis, nós só podemos tocar isso que é profundo gradualmente, porque são outros estados, temos que nos acostumar com outros códigos, com outro tipo de ética, com outro tipo de vida,
e não vai nos transformar em nada demais, senão que um ser humano com valores, com ética, com profundidade, não? E sabendo que cada um de nós tem em comum tudo isso, que fazemos parte do mesmo reino, o reino humano. Será que temos consciência de tudo isso? Bem, e para nós consolidarmos tudo isso, todas essas conquistas, digamos assim, temos que ter uma intenção que não é muito praticada por nós. Até porque, como dizia, a sociedade nos oferece muitas iscas de soluções fáceis, não é assim? Clique aqui. Como se num clique aqui, nossa vida se resolvesse. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, não é assim. Tudo é um processo. O estado de consciência também é um processo que vai se desenvolvendo, vai acontecendo, e é nessa concentração, nessa persistência, que vamos não apenas descobrir algo de mais profundo, senão consolidar esse vínculo e permitir que, através dessa construção, a nossa natureza profunda, verdadeira, se fortaleça, tenha um pouco mais de controle sobre nossa expressão periférica da personalidade, e aí veremos emergir algo que é o que nós chamamos de um pensar interior. De dentro de nós começa a emergir um pensamento, intenções, estados e sentimentos que jamais poderíamos ter tido. São sentimentos amplos, não são sentimentos e pensamentos dirigidos a nada e nem a ninguém. É um estado, é uma intenção de bem comum, de radiação para o bem do planeta. É muito diferente da nossa identidade mais superficial. Muito bem. Em geral, esse é o tema da palestra, 45, 48 minutos. Agora sempre abrimos para perguntas, para que fique um pouco mais interativo, possamos atender também ao que irão perguntar. Nós estamos transmitindo ao vivo, também temos perguntas no chat, são centenas de pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, nesse momento. Então, vamos dar prioridade a quem está aqui no salão, e se não tiverem nenhuma pergunta, depois passamos ao chat. Só peço que use o microfone para que todos na transmissão possam escutar as perguntas também. Ok? Alguém precisa quebrar o gelo, pronto. Posso perguntar? Ali tinha uma, só um minutinho. Frei Luciano, é muito importante, você falou sobre o silêncio. O silêncio, o diálogo interno. E assim ficar se auto-observando. Isso é um processo muito individual, né? Porque essa autotransformação, essa autoconstrução, ela vem desse processo interior. Então, há necessidade de se voltar a si. Vou só corrigir um pouco o seu discurso. Vou só corrigir um pouquinho a sua frase, para lhe ajudar. Na verdade, o processo ele é interior. Ele é interior. E não nós é que fazemos o processo interior acontecer. Entende? Quando nós nos acalmamos e silenciamos, fica um pouquinho. Quando nós silenciamos e acalmamos, nós começamos a acontecer, a detectar algo que já se passava dentro de nós, só que não tínhamos consciência. Pode continuar. Não, é isso que eu queria. Pronto. Só. Aqui. Quem que quer falar? Frei, quando a gente vê uma pessoa que precisa se transformar, porque ela reclama muito, critica muito, a gente pode ajudar? Sim. Como? A primeira maneira de ajudar tem dois impulsos muito importantes quando isso acontece diante de nós. O primeiro se aquilo nos incomoda, é porque nós temos exatamente a mesma situação que esse indivíduo. Então, aquilo é um espelho para nós, então nos incomoda. E o segundo aspecto é nós reforçarmos ainda mais uma atitude que equilibra aquilo. Agora, de novo, nós só podemos ajudar alguém
se temos um vínculo ou se criamos um diálogo. Diálogo quer dizer, por intermédio da palavra, estabelecer um processo criativo. Sim? Não se pode forçar nada em ninguém, isso é bastante transgressor. Primeira coisa é observar, e nessa observação, se você está fazendo um movimento com a sua natureza profunda, como dizia antes, cedo ou tarde você vai perceber o momento exato de poder encontrar a palavra correta, no momento correto, no tom correto e ajudar. Em geral, como se diz, comer pela beiradinha, evitar a rota de colisão com o dedinho fazendo assim. Porque o dedinho assim, o único que faz é exacerbar ainda mais algo que já não está no lugar. Então é criar uma empatia, criar uma credibilidade sem manipulação, são coisas diferentes. Estar observando dentro de si aquela ocasião, não oportunismo, né? Aquela ocasião de poder ajudar e ver como isso acontece. Tá bem? Exatamente, sem forçar, principalmente. Uma pergunta mais? Sim, o senhor colocou que ou é pela dor, pela doença, ou é pelo cansaço, ou é por algo que a gente consegue desenvolver internamente. E como a gente consegue estimular esse interesse por desenvolver internamente se a gente não consegue perceber isso na gente, né? Porque, vou dizer, como amar se você não ama, como você desperta o amor dentro de você. Então, como a gente desperta esse interesse pelo nosso ser interno se isso não existe naturalmente? Na verdade, o nosso interior é que nos atrai. Sim. E muitas vezes, muitos de nós já estariam no momento de fazer esse movimento para dentro, resiste. E nessa resistência emerge sofrimento, enfermidade, cansaço. Não? E aí começa uma busca. Nessa busca, é apenas nós que dizemos que é uma busca, mas no fundo é a nossa natureza profunda que estava já há muito tempo nos chamando. O processo é o contrário. Porque por isso é chamado de verdadeira identidade, nosso ser interior, esse aspecto mais íntimo dentro de nós, ele é que atrai a nossa pessoa humana, a nossa personalidade, para dar atenção a isso. E se não dá atenção por bem, porque ele vai nos ativando desde criança, desde jovem, hein? Para a solidariedade, para o amor ao próximo, para o bem comum, para boas relações. São muitos níveis que são expressões da nossa identidade profunda. E se vamos negando isso, estamos criando uma âncora que vai nos puxar para um lugar do sofrimento, de uma enfermidade ou um sofrimento moral. Tem indivíduos que não experimentam um sofrimento físico, não, mas um sofrimento moral ou emocional ou mental, uma profunda inquietude interior. Muitos hoje experimentam o que nós chamamos de tristeza, estão no caminho desse processo, porque estão se afastando ou estão negando por demais do que é a sua conta, a sua economia, dessa identidade interior. Então esse mundo interno se recolhe e esse afastamento é o que nós chamamos de depressão. Sim. Claro que tem outros elementos que coincidem e que reforçam esse aspecto da depressão, como aspectos hereditários, genéticos, várias situações, sem dúvida alguma, mas como raiz última e interna, nenhum ser que faz uma busca interior vive profundamente a depressão ou a tristeza, porque a vida é alegria, nossa identidade profunda é alegria pura, é participação da vida, como dizia, nós nos sentimos parte de algo mais amplo. Então não existe espaço para esses estados menos harmoniosos quando estamos nessa busca. Então o processo parte de dentro para fora, que se insistimos, cedo ou tarde, de acordo com o nosso aprendizado, algo vai acontecer. Ou o cansaço, infelizmente, muitas vezes, o cansaço não nos permite empreender essa busca, porque nós nos sentimos como que lutando contra a corrente para encontrar algo dentro de nós. Mas como fazemos uma pequena intenção nessa direção, isso, chamemos isso, que está dentro de nós, já se volta para nós. Aí vai ser uma questão de tempo, entende? Nós nunca somos abandonados quando realmente fazemos esse movimento
de buscar algo mais profundo dentro de nós. Frei, boa noite. Quando você mencionou ali que existem alguns caminhos pré-determinados, alguns caminhos que a gente segue em algum determinado momento da vida, dessa caminhada, a gente chega à conclusão que aquele lá não é o caminho que nós gostaríamos de trilhar. Quando eu descobri que esse caminho não é o caminho que eu deveria trilhar, tem vários exemplos. Por exemplo, a influência dos pais em querer que o filho, por ser inteligência, faça medicina, mas ele não tem aptidão também. Por questões econômicas, de repente eu não tive oportunidade de estudar e de trabalhar num emprego e estou a vida inteira naquele emprego. Ou porque alguém me disse que se eu fizer um concurso público eu vou ficar rico, eu vou trabalhar. Ou seja, há uma hora na vida qual é a hora ideal, ou quando eu descobri isso, eu posso largar, como fazer essa transformação. Porque enquanto eu sou jovem, eu posso optar por fazer uma outra faculdade. Depois do momento que eu tenho constituir família, tenho filhos, eu não posso largar o emprego porque eu penso nos meus filhos e penso na minha esposa. Quando eu estou velho, eu já não posso largar tudo que eu tinha porque eu já constituí a família, já tenho bem, já tenho... Como trabalhar internamente com essas coisas que uma tenta brigar com a outra? Você não está feliz aqui, mas você está aqui porque você quer ou vai buscar outra posição, outra situação. Note bem, nós estamos fazendo um trabalho na consciência, ok? Então, que também se expressa em situações materiais, mas estamos falando da consciência. Em geral, nós temos, logo aos 21 anos, um primeiro momento na nossa vida, onde vem um impulso muito forte de encontrar essa natureza profunda. Porque abrimos aquela janela da vida e vemos ali todo o horizonte que está abrindo dentro de nós. Porém, isso é condicionado, como você disse, por muitas situações. A sociedade, a família, influências, muitas coisas, não? E o que é mais importante é que quando você se deu conta, porque, de novo, o trabalho aqui é na consciência e a natureza profunda. Nós estamos tratando aqui de aspectos da expressão da vida pessoal de nenhum de nós, ok? Que isso tem várias situações que podem, como você mesmo exemplificou, o vento pode soprar em muitas direções, por muitas circunstâncias, e não é esse exatamente o cerne que estamos trabalhando aqui. Mas, mesmo assim, se você, nesse movimento, detecta dentro de você que não está no caminho correto, o ponto é, se você vai buscar uma opção, ou uma solução, ou uma reconstrução dentro de você, vai ser uma perspectiva. Se você continua buscando fora de você, vai ser mais difícil. Por quê? Porque é dentro de você que existe todo esse potencial para te ajudar a ver qual que é o seu caminho. Me explico? Muitas vezes alguém vive essa inquietude, chega lá com 60, 70 anos, tem uma enfermidade, ou vive uma perda, ou o que seja, naquele impacto, ele desperta, começa a buscar isso dentro de si, descobre que a vida dele era para ser dedicada a outra coisa, que pode ou não mudar externamente, percebe? O mais importante aqui é a mudança interior e na consciência. E depois, externamente, virá por consequência. Vai ser um processo. É mais lento? Sem dúvida alguma. Estamos falando de coisas materiais, é muito mais lento. Okay? Mas o processo começa na consciência e dentro de nós. Se deu conta, se sente desencaixado por algum motivo, mas desencaixado fora, um critério da sociedade, ou desencaixado dentro de você mesmo. Isso é que tem que ser identificado. Para fazer sentido a minha resposta, senão é uma resposta que não tem nenhum sentido. Ok? Mais alguma pergunta? Considerando que nessa identidade profunda, a gente pode ter alguns níveis, e aí o nível mais profundo dessa identidade profunda, nesse momento de tanta polarização planetária, de tanta materialização, qual é a importância da chave da afirmação da vida imaterial para essa identidade profunda? É adequada para esse momento, inclusive? Veja, nós temos que ter muito cuidado, porque aqui nós estamos no mundo concreto. Sim, a vida aqui é concreta e o plano aqui é concreto. E nós viemos aqui
para experimentar uma interação com a vida concreta. Então, essa dificuldade do imaterial, do profundo, o que seja, é parte da nossa dualidade. Nós é que achamos que aqui é concreto ou que existe algo imaterial. São níveis de profundidade, de expressão de uma mesma vida. Agora, se nós temos dificuldade com a vida concreta, nós vamos ter a mesma dificuldade com a vida profunda. Essa não aceitação de estar aqui é o primeiro impedimento, a primeira dificuldade de podermos fazer o caminho interior. Estamos aqui para expressar algo de material. Isso aqui é um mundo concreto. Isso aqui é um mundo de síntese, para fundir essas realidades todas. Então, por detrás um pouco de sua pergunta, parece que reside um pouco também essa dualidade e uma não aceitação de que esse mundo é assim, e essa flor aqui, ela é uma expressão da imaterialidade. Aqui é um mundo de expressão. Se eu nego isso, então o que eu estou fazendo aqui? Eu mesmo criei para mim uma dificuldade importante. É uma questão de entendimento e de gradualidade, de comunhão com isso que se chama de material. Estamos no mundo concreto, o que é imaterial aqui necessita se plasmar no imaterial, porém se projetar aqui, isso aqui é um mundo concreto, é um mundo material. Não a densidade artificial da vida de hoje, não. De valores distorcidos, etc. Eu falo de uma natureza como um todo, e por isso, aquilo que é arquetípico em nós, que é a nossa natureza profunda. Aí as coisas ganham sentido. Okay? Pois não. Só um momento, o microfone. Boa noite, saudações fraternas. Não é exatamente uma pergunta, é um comentário. A gente tem participado, online, de todo o trabalho da fraternidade humanitária. Então, eu venho em nome de mim mesma e das pessoas que eu conheço, fazer-lhe essa pergunta comentário. Como chegar mais perto da fraternidade humanitária e trabalhar, e servir? Porque quando a gente procura fazer um cadastro por e-mail, por website, está um pouco demorado. O senhor sabe por quê, né? A gente não precisa nem explicar. E aí fica essa coisa assim, né? Ai, meu Deus, como será que vai dar certo? A gente chegou num momento da vida que pode realmente se dedicar. Nós chamamos de aproximação quando alguém se interessa de conhecer o trabalho que nós desenvolvemos. Então, nada está parado, só que existe uma organização para poder fazer as aproximações e acolher a cada um. Então, persista, preencha a filipeta, tá bem? Coloca alguma observação e faremos contato em seguida. Mais alguma pergunta? Pois não. Aí, primeiro. Boa noite, Frei Luciano. O tema é a questão de identidade e síntese. E para nós que não somos religiosos, me parece que isso assim tem elementos de bastante conflito. Por exemplo, esse chamamento de uma vida interna, de oração, de meditação, de estudo, enfim, de dedicação a esse aprofundamento interior, versus todo esse compromisso que nós assumimos enquanto personalidade. Nós temos família, na minha idade a gente já não tem mais essa questão material, pelo menos graças a Deus não é o caso, mas nós temos muitos chamamentos no sentido afetivo, no sentido de que pessoas ainda contam com a gente, necessitam da gente, e há então essa divisão entre um chamado externo e outro chamado interno. E parece assim que quando nós assumimos um, nós ficamos devendo para o outro, e vice-versa. Veja, é uma pergunta importante, mas é uma pergunta bastante confirmando a dualidade. Porque o espírito de religiosidade é um espírito de reconexão.
de busca de uma identidade profunda. Eu tenho uma agenda extremamente intensa, externa, já há muitos anos, e não deixo de viver ao mesmo tempo essa busca interior, porque no fundo é uma coisa só. Eu aqui, com a linguagem corporal de cada um de vocês, com o olhar de cada um de vocês, estou aprendendo muito. Então a minha vida interior está acontecendo enquanto aqui eu estou brindando uma colaboração com algumas reflexões. Então, uma das questões humanas, que é muito mental, é essa divisão. É como dizer no início, de parar uma coisa para começar outra. Na verdade, tudo é concomitante. Porque a busca da identidade profunda é um movimento na consciência. Você pode trabalhar 10 horas numa indústria e a sua consciência está ali, apertando parafuso, montando porta, o que seja, ou numa reunião em Genebra, o que seja. E essa consciência interna está seguindo com a sua busca, percebe? É um movimento holográfico. Sempre holográfico. Porém, a nossa mente ela divide. Existe uma escritora muito conhecida, Helena Blavatsky, que ela dizia que a mente é a assassina do real. Então a mente ela fratura, ela secciona, ela divide, que é uma maneira, a mente concreta, não? Dela ter controle. E a busca não tem controle. A busca é uma oferta para dentro, que você chamou de religiosidade, não? É uma busca de algo mais profundo, que de novo pode acontecer aqui com quem está passando aqui embaixo dirigindo um ônibus. Não tem que ser um religioso, não na sua apresentação externa. Isso é um processo na consciência. Não se engane. Isso é uma dualidade. E se você parte desse princípio, esse é um dos guardiães que nós temos da nossa transformação. Ele vai impedir que você empreenda a busca. Que vai auto-justificar que não tem tempo, que tem ainda os seus. Ainda que isso não isso, mas ainda aquilo, percebe? É toda a mente conversando com ela mesma. Deixa ela um pouco quieta, lhe dê o nome, fulana, fique tranquila, deixa eu fazer um outro mecanismo aqui. Não? Se acalma um pouco e você vai descobrir que é muito mais simples. Muito mais simples. Como dizia antes aqui, é o seu interior que está lhe chamando. Não é nada muito complicado, não é nada muito elaborado, é só nos rendermos e aquietarmos e permitirmos que isso se desabroche e aconteça. A dualidade está na mente, hein? Cuidado. Mais alguma pergunta? Mais um online e terminamos. Frei, primeiramente, eu acredito, pelo que eu entendi, a gente vai na indústria de uma purificação interna pelo amor para gerar mais amor. Eu tenho um exemplo prático disso, está aqui do meu lado. Né? Uma pessoa de uma pureza, que essa pureza torna ele realmente gerador de amor e atrai amor. Essa vida que já foi falado, conturbada que a gente leva, né? Dificulta muito essa simplicidade. Eu acho que a gente cada vez complica mais, e a complicação leva a gente a ficar cada vez mais complicado. E internamente vai se complicando também. Quando se fala na busca, através de meditação, coisa e tal, eu acho que, inclusive nós latinos, 1 minuto de silêncio no Brasil dura 20 segundos. Né? Eu nunca vi 1 minuto de silêncio durar 1 minuto. Que parece que aquilo incomoda, aquilo começa a ter necessidade de se fazer alguma coisa. Eu sempre tive essa busca por meditação, essa tentativa por meditação, eu tenho uma dificuldade muito grande com relação a isso. Além da técnica de meditação, existe alguma outra possibilidade? O que a gente faz? Algo bem mais simples. Bem mais simples, tá? Essa busca não é um exercício. Essa busca é uma intenção e é uma intenção. Então, se você estabelecer prioridades no seu caminho, definir prioridades, ok? Evitar o supérfluo, aí já enxuga bastante coisa. Depois disso, voltar-se para dentro, como dizia agora, é um movimento na consciência. Se você faz 8 horas de yoga por dia, e o que você faz nas outras 16 horas, o que adianta? Se a sua consciência não vai se identificando com algo que já existe dentro de você, foi só uma prática, entende? Faz bem para a saúde, acomoda os batimentos cardíacos, oxigena mais o cérebro, super saudável. Mas não se trata disso, estamos falando aqui da consciência. Então é muito mais simples que parar para meditar.
já que você usou a palavra meditar, medite observando o que você está pensando. Isso é meditação. Ela começa observando o que está se passando por você. Essa concentração contínua, em algum momento você vai se dar conta que está meditando, se é que você quer entender assim. Você vai estar se observando, já nessa estabilidade de se deixar atrair pelo seu interior. Percebe como é diferente? É outro mecanismo, é muito mais simples. Nós queremos recriar a vida. Como assim? Desculpe, mas não é possível isso. Você não pode recriar a vida. As coisas são como são. E o nosso profundo é como é. Então é melhor ir rápido, não? Para o que já existe, do que ficar dando volta, criando exercícios para uma coisa que não é o profundo. Não sei se lhe ajudei. Ajudou bastante. Pronto. Pronto, online? Ok, mais um então. Mais uma pergunta, é isso? Temos aqui mais uma pergunta de Samantha Fioravante. Ainda que estejamos no caminho e façamos o que nos é possível, o que fazer quando nos sentimos constantemente limitados pelo tempo, pela materialidade, etc. Parece que hoje a resposta é sempre a mesma, né? Nós temos que tomar cuidado porque nós interpretamos as coisas, não? Nós podemos ter uma grande oportunidade e chamar de sofrimento ou de crise. E outros chamam de oportunidade. É uma questão de perspectiva. Não? A resposta é a mesma como eu dei para ele. É se acalmar, lembrar que tudo isso já existe, se voltar para dentro, deixar isso desabrochar, não? Porque enquanto nós achamos que tudo que acontece no mundo, ou que acontece aqui nessa vida concreta, é um problema, é uma dificuldade, nós não estamos entendendo em que mundo que estamos. E não estou justificando aqui, nem estimulando envolvimento com coisas supérfluas e materiais. Estou só dizendo que, ao estar aqui, é como o ditado diz, não? Quem está na chuva é para se molhar. Então aqui é um mundo concreto, um mundo bastante heterogêneo, uma humanidade bastante heterogênea, definindo prioridades. Eu então dou direção ao meu esforço, certo? Observo o que eu estou vivendo, e nesse movimento, só aí, muitas coisas já se dissolvem, já começo a encontrar o que é essencial para mim. Então eu vou abrindo o caminho para que o essencial dentro de mim puxe minha consciência para estar nisso. Então, Samantha, o exercício é, como eu disse, simples. É na vida que está o nosso encontro interior. Não é fora de nós, nem é com técnicas complexas, nem com práticas, que a prática nos educa. Educa nossa mente, eventualmente, nosso emocional, eventualmente, nosso corpo físico, não? Mas o processo na consciência é muito mais amplo. Senão, o que seria dos bilhões que lutam pela vida e que não tem tempo para nada, estariam esquecidos da criação? Claro que não, não é assim, certo? Todos temos o direito inato de comungar com a vida. Disso se trata. Ok. Boa noite a todos. Bom resto de semana. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Temos agora a palestra em Brasília, dia 14. Depois eu volto para a Europa. E quando eu voltar em novembro, temos Rio de Janeiro, Teresópolis, Espírito Santo e Belo Horizonte. São transmissões online, gratuitamente, pelo canal da Redinha Editora no YouTube. Podem assistir. As demais também já estão disponíveis também. E qualquer pergunta que tenham, no chat, ponham. Ali tem um e-mail. Podem escrever. No que eu puder ajudar, ajudaria. Ok? Então, boa noite, bom resto de semana. Obrigado a quem está online também. Até logo.